dizem que o Bolsonaro tem envolvimento com os atos de 8 de janeiro, mas não assinam a CPMI. Não dá para acreditar, não dá para levar a sério numa quadrilha dessa. Então o que nós queremos é a verdade, para não permitir que esses larápios aqui da esquerda, que me olham agora, para que eles venham aqui subir, fazer narrativa para enganar você do povo que não sabe como é que a banda toca aqui, e depois ficarem abafando investigação. Fala, seus mal diagramados! Desde 2018, quando tomaram as câmaras e assembleias legislativas, os bolsonaristas viraram profissionais em criar tumulto, narrativas, mentiras e alternativas para estender o máximo possível o período em que podem ficar sem trabalhar, apenas gravando VT para suas páginas de Twitter. Há algumas maneiras para fechar esse combo, como viajar para a Copa do Mundo do Catar e em público fingir que entregava pendrives SanDisk de 128 megas com toda a verdade em relação às eleições brasileiras para autoridades internacionais. Atitude que só alguém que subestima a inteligência do próprio eleitor seria capaz de ousar. E olha que estamos falando do brilhante Dudu Bananinha, que ontem mesmo publicou uma matéria reclamando do preço dos combustíveis, mas esqueceu de tirar a data daquela publicação e provou que a gasolina era ainda mais cara durante o governo do pai dele, quando aquele texto foi publicado. Ou, como já é hábito de Cleitinho e Nicolas Ferreira, sair às ruas como se fossem a Regina Casé na época do Fantástico para caçar pautas nos interiores do Brasil e responsabilizar o Lula por problemas que existem desde a época de Tomé de Souza. Mas nada tem sido mais valioso para essa turma, que agora está na oposição, do que transformar os atos terroristas de 8 de janeiro num factoide para tumultuar o governo e paralisar o primeiro ano do novo mandato do PT. Para tanto, eles forçam a criação de uma CPMI para apurar as invasões aos prédios dos três poderes naquele fatídico domingo. As justificativas são manjadas. Na visão dos deputados alucinados, Lula, Flávio Dino, Múcio e outros elementos do governo teriam prevaricado para que o tumulto realmente acontecesse e assim eles pudessem comprovar o caráter antidemocrático da direita brasileira. Eles usam a teoria de Alan dos Panos, que para justificar que houve fraude nas eleições americanas de 2020, explicou o fato com a seguinte linha de raciocínio: a informação que recebi agora é muito boa, assustadora, mas é boa. Ainda preciso verificar os detalhes. O resumo é esse: Trump ganhou as eleições, mas quer provar a fraude de 2018 e 2020. Para provar, precisou deixar o inimigo agir para provar. Não provou p*** nenhuma e hoje passa os dias de ceroulas em sua mansão de Mar-a-Lago, tramando o próximo plano infalível para tomar o poder depois de perder a eleição para um democrata decrépito que precisa de mapa para encontrar o banheiro dentro do próprio escritório na Casa Branca. Zé Trovão é um dos mais empolgados adeptos dessa teoria. Deputado federal conhecido pela icônica foto em que ele prova que é caminhoneiro de fato ao posar ao lado de uma fileira de cocaína, cigarro de maconha e barbitúricos, o parlamentar catarinense do PL diz que recém-eleitos foram intimidados para retirar os nomes da lista da CPMI. Estão convocando os parlamentares novos até o Palácio do Planalto para intimidá-los. Quem não tirar a assinatura da CPMI não vai receber o dinheiro, que é um direito nosso para levar no Estado. Quem não retirasse não receberia verbas para aplicar em suas bases eleitorais. De acordo com ele, isso teria sido ventilado em uma reunião com o Planalto. Já Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, contou uma versão ligeiramente diferente, que o governo não ameaçou retirar verba, e sim destinar muita verba para quem não assinasse a abertura da comissão. O ator fracassado Mário Frias, do PL de São Paulo, por outro lado, acusa o governo de oferecer 13 milhões para cada deputado, talvez porque o número combine melhor com a legenda do PT nas urnas. Gustavo Gayer, também do PL e deputado por Goiás, fala em liberação de 3 bilhões no seu canal de YouTube, premiado e reconhecido por fazer reiteradas retratações pelas mentiras que conta.
Seja como for, aparentemente falta alinhamento dentro do PL sobre qual versão os políticos do partido querem emplacar. Só aí acima temos 4 abordagens distintas. A primeira recomendação minha seria essa, e a segunda seria trazer provas a público, porque ninguém está muito inclinado a confiar no que diz alguém que está afiliado ao partido de Valdemar da Costa Neto. Por favor, tragam pelo menos uma unidade de documento timbrado. Para aprovar essa CPMI, são necessárias 222 assinaturas. Nos bastidores, alguns parlamentares que outrora deram apoio já vazaram. Caso do pastor Gil do PL do Maranhão. Pode ter dedo do Lula no meio, com o perdão do trocadilho? Óbvio, qualquer governo articula para a não abertura de uma comissão, porque mesmo sem culpa no cartório, sabe que o evento causa desgaste e trava pautas ainda mais no primeiro ano. O Jair fez exatamente o mesmo durante a CPI das fake news e da Covid, mas neste caso não era um factoide e o governo do mito estava soterrado em culpa. Agora, mais do que aprovar a abertura da CPMI, cujo M significa mista e que pode ser realizada com as participações das duas casas legislativas, o que essa galera quer é tumultuar e emplacar a tese de que tudo não passou de um plano maquiavélico de infiltrados petistas. Como se houvesse alguma dúvida de que a véia cagona de Tubarão e outros personagens patéticos daquela invasão não fossem claramente o tipo de pessoa que atormenta as famílias e os vizinhos com mamadeiras de piroca desde pelo menos 2018. Além disso, até políticos que estiveram ativamente envolvidos na organização dos acampamentos e atos estão engajados na abertura da CPMI. Um deles é André Fernandes, do PL do Ceará, conhecido nacionalmente por ensinar a depilar o no YouTube. Por que o PT não está assinando a CPMI? Por que o PT não está assinando a CPMI? Assina a CPMI! O agora deputado federal está empolgado com a abertura da comissão, mas foi um grande agitador dos atos de 8 de janeiro. Se ele mesmo se coloca como um dos organizadores da história, produzindo provas sobre isso, queria entender como o sujeito acha que vai se safar de uma eventual investigação sobre o tema. Aliás, desde o dia 8 já temos inúmeras pistas e provas sobre culpados pelos atos, sendo apurados pela PF, Ministério Público e STF. Tudo indica o óbvio, foram bolsominions ensandecidos e desocupados, mas muito bem financiados pelo agro e por um empresariado que preferia o governo anterior porque era mais fácil escravizar os próprios funcionários. Até a imprensa quase caiu na justificativa de que eram pessoas muito humildes e que não representavam perigo, por isso seriam exageradas as prisões de 1000 pessoas naquele momento. Reitero o que digo desde aquele dia. Sim, há velhotes ali que não conseguem abrir um vidro de conserva, mas que embarcaram convictamente num ato golpista sem pensar duas vezes. Não são fofas vovozinhas fascistas, tá? São fascistas que envelheceram. E envelheceram tão mal que a essa altura da vida, ao invés de estarem preparando a lancheira para o neto, ficaram 60 dias comendo arroz com limão nos acampamentos golpistas e hoje estão cagando de cócoras lá na colmeia. A verdade é que a CPMI seria apenas um palco para bolsominions aparecerem diariamente na TV e criarem tumulto por meio de fake news que rolam no Zap, como tentar insinuar que até os milicos que prevaricaram naquele dia seriam infiltrados cubanos, como eu já li por aí. É o famoso diversionismo, até porque órgãos responsáveis já apuram esse acontecimento e, ao contrário do que os deputados blogueiros pregam, todos os caminhos, desde os acampamentos de patriotários até o dia da invasão, levam a crer que as digitais em cima dessa história são do mito e não do Lula. Se dá para criticar o Lula é por relativa omissão. Em 1º de janeiro,
todas essas pessoas que estavam nos acampamentos já deveriam ter sido, no mínimo, expulsas e obrigadas a voltar para suas vidinhas medíocres em alguma cidade com nome engraçado, tipo Travesseiro, no Rio Grande do Sul. Mas o Múcio estava mais ocupado em passar pano para os Minions e dizer que não tinha nada contra eles e que, inclusive, até os amigos eram patriotários e estavam em frente aos quartéis. Mas para por aí mesmo, não precisa de CPMI para reconhecer o que eu acabei de falar. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Instagram, no Facebook e no Twitter. Sigam a gente lá. Temos também novos modelos de camisetas à venda no site da El Cabriton e o nosso curso disponível no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que achavam que o Zé Trovão não faria nada como deputado federal, só temos uma coisa para te dizer: vocês estão certos.